Olá, meus ilustres. Vamos começar mais uma aula de filosofia. Estamos concluindo o nosso segundo bimestre. Tem mais uma aula ainda que eu vou passar para vocês. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Na aula passada nós vimos a questão do homem enquanto um ser político. E hoje, onde vimos um pouquinho a questão das leis, hoje nós vamos abordar as desigualdades. A nossa aula ela vai ser essa semana, vocês têm até o final de semana que vem para me entregar as atividades específicas. Aí depois nós temos mais uma aula e depois o nosso processo de recuperação. Eu vou trabalhar com vocês nesta aula a seguinte habilidade: reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade. E então, como eu falei, o nosso tema é desigualdade entre os homens como desafio da política. Para, assim, explicitar um pouco a nossa aula, a introdução como aula, eu coloquei essa charge, né? Desigualdade entre ricos e pobres bate recorde no país. Por que essa cara de espanto, Júnior? Perguntou o pai, e o filho responde: é que eu acabei de ver um ser de outro mundo. Então essa é uma realidade hoje que às vezes a gente acaba analisando, né? E às vezes até percebendo um pouquinho isso. Tá? A desigualdade ela é entendida quando uma parte da população é inferiorizada pela posição que ocupa na sociedade. O Rousseau ele vai trabalhar que nós temos diferenças sociais, ou seja, diferenças naturais. Um é mais gordo, outro é mais magro, um é mais fraco, outro é mais forte. Então isso seriam diferenças ou desigualdades naturais. Porém, existem desigualdades que elas são oriundas da sociedade. A desigualdade é fruto da vida em sociedade. Quando você vai falar de uma desigualdade social, é fruto de uma sociedade na qual nós estamos nela, que assim predetermina, né? Então, a desigualdade é fruto da vida em sociedade, na qual os indivíduos têm os mesmos direitos, porém quem detém o poder favorece os seus iguais e menospreza os demais. Né? Um exemplo muito nítido. Se você pega um rico, né, um empresário, um rico no certo sentido, se for para ele aumentar a margem de lucro dele, ele faz qualquer sacrifício, no certo sentido, é necessário, ou eu não posso ter prejuízo, né? Eu não posso ter, eu tenho que aumentar o meu lucro. Então ele faz de tudo para conseguir leis e regras para isso de uma maneira nítida. Mas se tem que dar um aumento, né, para o trabalhador, portanto o pobre, não, mas isso vai me empobrecer porque eu vou ter menos lucro. Então é uma série de situações que acaba acontecendo, né, que acaba tendo esse nítido. Quando nós analisamos a pandemia na qual nós estamos nela agora, a gente vê isso de uma maneira muito nítida. Quem que está sendo protegido? Né? O governo brasileiro liberou quase meio trilhão de reais para os bancos ajudarem as micro e pequenas empresas, né, com folha de pagamento, coisa do gênero. E o dinheiro não chegou nas pequenas empresas, porque o banco tem medo de emprestar dinheiro porque eles não vão pagar. Quer dizer, o governo cede o dinheiro, mas eles não emprestam, ou seja, não se chega ao final. O que vai acabar acontecendo? Nós vamos ter uma quantidade de microempresas que vão quebrar, porque o governo liberou, mas existe uma proteção por detrás dos bancos que não vai permitir com que esse dinheiro chegue até um determinado lugar. E nós vamos ter com isso uma disparidade maior e mais pessoas tornando-se pobres. Tá? Quando nós vemos essa dimensão, gente, que num primeiro momento a gente fala em desigualdade, mas aí vem um questionamento: será que é desigualdade ou será que nós estamos falando de desigualdades, né, no plural? Esse é o ponto que nós vamos estar refletindo hoje. A nossa apostila, o nosso material, gente, ele vai se referir a essa questão da desigualdade e ela vai centrar mais na questão da desigualdade social. Para vocês que acompanharam a aula do Centro de Mídia que a Maria Fernanda colocou,
ela deixou muito nítido que ela vai fazer essa abordagem a partir de Rousseau. É uma aula muito boa, muito bem explicada, está lá disponível no YouTube para aqueles que não assistiram a aula. Vale a pena acompanhar. E aí qualquer coisa no plantão de dúvida eu também esclareço para vocês. Desigualdade. Quando a gente fala em desigualdade, ela se manifesta de diversos ângulos. Eu enumerei aqui 7 ângulos para nós analisarmos. Um primeiro, que é o mais visível, a desigualdade social, né? Quando você olha que algumas pessoas estão em um determinado lugar, que em determinado bairro tem uma coisa, no outro não tem. Então, se há uma situação nesse sentido, então você tem uma desigualdade social. E isso se torna nítido. Vocês já viram isso em sociologia, acredito eu, que nós temos 5 classes sociais, A, B, C, D e E, né? E aí você já vê essa desigualdade, essa diferença, né? Vamos pegar uma questão bem simples para a gente analisar essa questão da desigualdade social. Imaginemos que um dos moradores de rua aqui da cidade, tá? Que fica ali na fonte, tá? Ou seja, ele está aqui na classe E, né? Vamos assim colocar. Tá? Se ele é um cidadão, se ele estando na classe E, de repente ele resolve, não, hoje, ao invés de eu ficar aqui na praça, eu vou lá fazer uma visita para o prefeito Joel Haddad e tomar um cafezinho com ele, né? A prefeitura, o paço, é um espaço público. Então, as pessoas, os cidadãos, têm direito a entrar lá e marcar agenda, ou seja, procurar conversar com o prefeito. Todos nós temos esse direito, né? Lógico, para uns facilitam. Será que ele conseguiria chegar até perto do prefeito ou ele seria barrado antes? Talvez nem deixassem ele entrar no prédio, né? Porque ele faz parte dessa classe social, né? E ele está indo para um lugar público. Então, nós temos esse sentido. Agora, imaginemos que um empresário, né, alguém que gera riqueza, está aqui, quer fazer isso. Mesmo que ele não tenha agendado um horário com o prefeito vai acolhê-lo, né? Então, a gente já vê essa disparidade. Nós temos também, gente, a ideia de uma desigualdade étnica-racial. Ou seja, o nosso próprio certidão de nascimento e a própria maneira que nós colocamos já diz. Você é branco, é preto, é pardo, é indígena. Então, a cor da nossa pele já diz os privilégios que nós temos ou que nós vamos deixar de ter, né? Quando você olha essa questão da raça, especificamente, você já deixa muito nítido que há uma diferença. Tá? Imaginemos, quando você pensa dentro desse contexto, se a pessoa é da cor negra, né, ela é preto, né, e ela está buscando um médico para o seu filho, por exemplo, na questão do Covid, né, já olham com um outro ponto. Se é uma pessoa branca, dependendo da maneira com que esteja vestido, já. Então, ou seja, de acordo com a probabilidade da cor da pele, ela já acaba tendo esses privilégios. Então, dependendo da cor da pele que você tem, você é tratado de uma maneira na sociedade, né? Então, acabamos também tendo essa desigualdade pela cor da pele, pela raça. Nós também temos uma desigualdade, meus ilustres, quando nós nos referimos à região onde você mora, né? Geralmente a gente vê quem está na cidade. Você vê alguém que vem da roça, né, e que vai para o centro da cidade ou que vai fazer parte. A nossa cidade ela é pequena, né, não tem tanta diversidade. Mas quando você pega uma pessoa, um caboclo, e ele vai para São Paulo, por exemplo, nossa, ele é menosprezado, né? Simplesmente porque ele vem da roça. A mesma coisa é um nordestino quando vem aqui para o sul, né? Então, são algumas concepções que a gente vai tendo, simplesmente de, você veio do Nordeste, você veio da roça, você veio da periferia, então ela já te dá uma certa classificação. Então, também nós temos essa desigualdade por regiões que nós vivemos, seja urbano, rural, seja por qual região do país que você vem. Nós também temos a desigualdade econômica, que é a concepção de pobres e ricos, né?
Então, se nós tivéssemos uma questão de igualdade, não haveria pobres e ricos, haveriam pessoas partilhando as riquezas que o país dá. Mas não, nós temos a questão de pobres e ricos. Nós também temos uma outra desigualdade, que é a desigualdade etária, ou seja, por idade, né? Então, dependendo da idade que você tem, você é tratado de uma maneira. Um exemplo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se precisou fazer um estatuto para garantir os direitos da criança e do adolescente, porque esses direitos não estavam sendo garantidos. Então, a criança era vista de uma maneira diferente. E hoje nós temos o Estatuto do Idoso, né? Ou seja, foi obrigado a criar um estatuto para que o idoso fosse tratado com a dignidade de um ser humano, né? Então, há essa desigualdade etária, né? Para com a criança e principalmente para com o idoso. Nós temos também a desigualdade religiosa, né? Onde alguns se acham melhores do que os outros, né? Um exemplo muito nítido, nós estamos numa sociedade cristã, né? Quando alguém se autodeclara que ele é do candomblé, do quimbanda, você já olha torto para a pessoa. Agora imagine quando se chega uma pessoa branca que vai e se diz, ah não, eu pertenço ao candomblé, né? Mas como? Você é branco. Quer dizer, não olha como uma religião. Então você já olha dentro do sentido que tem diferença, mas você vai... E quando a pessoa se diz ateu, né? Nossa, mas você não acredita em Deus, mas como pode? Quer dizer, você já faz uma separação de acordo com o que a pessoa acredita. Então também há uma desigualdade religiosa. Dentro ainda dessa questão de desigualdade religiosa, gente, uma coisa que é nítida. Por exemplo, eu sou reverendo da igreja anglicana. Se eu quiser comprar um terreno aí em Salto de Pirapora e fazer uma igreja, ninguém vai me impedir isso, né? Eu tenho o direito de fazer isso e construir uma igreja e rezar, né? Agora, imagina que um pai de santo resolve também de comprar um terreno e fazer um terreiro de candomblé, né? Ou de umbanda, né? Um terreiro de macumba. Já não vai ser aceito. Perceberam como há essa diversidade religiosa, né? Nós temos também a diversidade de gênero, gente. Aqui eu não vou nem entrar na questão do LGBTQ, tá? Mas olha nesse sentido. Só você olhar nos dados, a quantidade de feminicídio que nós temos. Se nós temos feminicídio, é porque tem homem que se acha superior à mulher e é capaz de matar a mulher, simplesmente porque ela é mulher, né? Então você tem uma desigualdade muito grande. E quando você olha dentro desse contexto, você vai trabalhar, a mulher ganha menos. Então você tem algumas situações que você deixa muito nítido que há uma desigualdade entre homem e mulher, né? E hoje, numa questão bem específica, se você chega na casa, um homem chega na casa e vai ajudar a mulher a lavar roupa, ou limpar a casa, ou fazer a comida, se tem um outro homem, ainda acaba olhando estranho, mas isso é coisa de mulher. Não, isso é coisa de pessoas. Se você vive dentro de um mesmo lugar, vamos partilhar tudo que tem. E lógico, o LGBTQ também sofre nesse sentido. Mas aqui eu quis colocar mais nítido homem e mulher para a gente ter essa definição, tá? Então, quando nós nos referimos a essa série de desigualdade, né, como eu coloquei aqui, né? Então, se nós temos essa série de desigualdade, então nós estamos falando que nós vivemos numa sociedade com desigualdades, tá? As desigualdades geram. Isto vocês viram o ano passado, no terceiro bimestre do ano passado, né? Que foi a diferenciação de discriminação, preconceito, racismo, tá? E eu coloquei aqui mais um item que não é abordado no segundo ano, mas que este ano vale a pena a gente incluir, porque já estão no terceiro ano, que é a questão da intolerância, tá? A discriminação. Então nós temos uma discriminação, ou seja, as desigualdades, aquelas 7 desigualdades, elas acabam gerando uma discriminação. Principalmente uma discriminação social, uma discriminação sexual, discriminação racial e uma discriminação etária, tá? Então, quando nós olhamos, e aqui vem um ponto que eu gostaria de salientar com vocês, quando eu estou me referindo à ideia de discriminação,
A discriminação, gente, significa o seguinte, né? Não sei se o professor de vocês do ano passado deixou nítido para vocês esse conceito, mas a discriminação significa eu aceito o diferente, né? Eu não tenho nada contra o pobre, eu não tenho nada contra o gay, eu não tenho nada contra o homossexual, contra o negro, né? Contra o idoso, contanto que ele fique lá no lugar dele. Ou seja, eu não tenho nenhum problema. O pobre fica lá na periferia sem problema nenhum. Ele pode existir lá no mundinho dele, né? Se você é homossexual, se você é do grupo do LGBT na questão de gênero, né? Não há problema, contanto que não se aproxime de mim, né? Ou seja, ele fica lá no lugar dele. Então, quando eu falo discriminação, a discriminação eu permito que ele exista, né? Só que eu não quero que ele chegue perto de onde eu estou. Isso é o que nós chamamos de discriminação. Aqui entra um ponto importante para nós verificarmos a diferença de discriminação racial, tá? Então, há uma diferença. Quando eu falo de discriminação racial, significa eu aceito, eu permito que o negro exista, né? Só que ele não se misture comigo, né? Ele que fique na dele, né? Ele que fique lá na favela, ele que faça o trabalho braçal, ele que trabalha como empregada. Então, ou seja, eu permito a existência dele, né? Porque eu preciso também, no certo sentido, dessa existência, mas cada um no seu lugar, né? Dentro desse sentido. Então, isso seria uma discriminação racial, que é diferente de um racismo. Quando nós falamos de racismo, no racismo, uma raça quer a eliminação do outro. Então, ou seja, ela busca a questão da morte, literalmente. Então, ou seja, um racista branco quer a morte do negro, quer a morte do preto. Nós vimos esses dias atrás, nesse movimento que teve Vidas Negras Importam, né? Se eu tenho que fazer um movimento mundial para dizer que a vida de uma pessoa negra é importante, é porque estão querendo tirar essa vida, como tiraram lá nos Estados Unidos. E como tiram, a gente vê isso de uma maneira muito nítida na nossa sociedade. A gente tem um racismo talvez camuflado, né? Mas morre muito mais negro do que branco, né? Então a gente tem que... Quando eu falo morre, gente, não é morre de morte morrida, ou seja, não é por uma questão de doença. Morre porque ele foi assassinado, né? Porque ele foi matado por alguém. Então é uma maneira, você não tem um racismo escancarado, mas você tem um racismo velado, né? E aqui tem um outro ponto que eu gostaria de salientar com vocês, que é essa aqui, ó, gente, que ela está passando de, assim, escondidinha, que é o racismo entre brancos e índios. A grande maioria da população brasileira não tem nada contra os índios, né? Às vezes, muitos ainda até são simpáticos com eles, né? Mas eu trago aqui a nossa reflexão, por exemplo, uma fala do ex-ministro da Educação, né, o Weintraub. Ele chega e coloca, né? Eu odeio quando falam esses princípios de povos indígenas, povos quilombola. Se você coloca o termo eu odeio povos indígenas, ou seja, eu odeio. E se eu odeio, eu quero acabar com ele, tá? Então tem uma guerra contra os índios, né, contra os indígenas. De uma maneira literal, não. Mas existe uma questão velada, né? Se você olha as leis que estão sendo colocadas nas reservas indígenas, nas terras indígenas, a maneira com que está sendo trabalhado é para o índio morrer, né? Ou ele se adapta e se aproxima da ideia de branco e vai para uma discriminação racial, né? Ou ele morre, né? Então nós estamos tendo hoje, nesses últimos anos, leis que praticamente é uma maneira de você eliminar os indígenas, né? Como foi feito nos Estados Unidos no século XIX, século XVIII e século XIX. Tá? Outro ponto, gente, que é importante aqui nós salientarmos é a questão do preconceito. O preconceito ele está casado com a questão da discriminação. Só que a discriminação, eu isolo a pessoa em determinados guetos da cidade e não preciso me envolver com ela. Agora,
Quando você pega um pobre que mora na periferia e ele vai para o posto de saúde que eu participo, que eu estou indo, aí a coisa fica complicada, né? Quando aquele pobre vai no banco para pagar a conta de água, aí fica complicado. Então aí o que a sociedade acaba criando, né? Faz um massacre psicológico na cabeça da pessoa, para que a pessoa se sinta mal de estar fora do seu gueto, né? do seu lugar especificamente. Né? O que você negro está fazendo aqui? O que você pobre está fazendo aqui? Né? Então, quando nós olhamos essa questão do preconceito, você cria uma situação. Aqui eu vou colocar para vocês uma probabilidade para a gente analisar. Pensa numa pessoa pobre, né? uma pessoa que foi para pagar uma conta no banco. Conforme ela chega, ela é mal atendida no banco, porque tem outros clientes que vão fazer movimentações no banco. A situação, ela cria-se uma situação tão constrangedora que a pessoa que está sendo constrangida, ela acaba se achando a causadora daquele constrangimento. Para que ela, e esse fato ela é feito de tal maneira para que ela não volte mais ao banco. Né? Ou seja, que ela faça alguma outra maneira, mas aquilo não é um lugar que pertence a ela. Então, quando nós falamos de preconceito, seja em qualquer uma dessas funções, eu quero trabalhar de tal maneira que a cabeça da pessoa que faz parte dessas desigualdades, que ela se sinta tão mal que ela não queira conviver com outro lugar. Né? É o sentido que você tem com um negro, é um sentido que você tem com quem é do LGBTQ, para quem é pobre, para quem é do Nordeste. Então, ou seja, você cria uma situação para que você não faça parte daquele lugar. Né? Então, é um preconceito. Isso vocês acompanham com certeza muito nítido. A escola é um lugar onde isso borbulha, né? Assim, surge com muita naturalidade. Porque a pessoa mora em tal bairro, porque a pessoa é descendente do nordestino, porque a pessoa é homossexual, ou porque não tem dinheiro para comprar um tênis decente. Então, ou seja, temos todas essas questões. E para finalizar, para não ficar muito longo, que já está longa a nossa aula, eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da intolerância. A desigualdade, as desigualdades, elas geram intolerância. Intolerância religiosa, né? E aqui, gente, eu quero colocar para vocês uma coisa que é muito importante. Quando eu falo de intolerância, a intolerância ela cai no mesmo ponto do racismo, aonde eu sou capaz de fazer uma guerra, de matar o outro que pensa diferente de mim, que age diferente de mim. Vocês veem lá no Oriente Médio a ideia de uma guerra santa entre princípios religiosos. Nós vemos isto de uma maneira um pouco mais velada no Brasil. Há uma intolerância, mas no Brasil tudo é meio velado. O racismo é velado, né? A discriminação com o negro, com o índio é velada. Então nós temos tudo meio velado, mas existe. Né? E o que está ficando muito nítido nesses últimos anos, com nós, principalmente o ano passado e esse ano, 2018 também dá para colocar, nós estamos tendo essa questão da intolerância ideológica. Né? Você é de direita, você é de esquerda. E se vocês acompanharam um pouco os movimentos que tem tido nesses últimos meses, mesmo em época de pandemia, para não ter aglomeração, os defensores do presidente Bolsonaro e os que são contra. Se você coloca aqueles dois grupos na Avenida Paulista sem policial para ver, gente, é guerra civil. Então aquilo vai acabar gerando um ponto muito nítido. Aqui eu gostaria de colocar para vocês uma coisa nítida. Se você gosta ou tem a sua defesa pela direita, ou seja, pelos partidos de direita, pelos valores da direita, não esqueça, se você é de direita, você tem a ideologia liberal de direita. Se você não é de direita, se você é de esquerda, você tem uma ideologia. Então, seja direita ou esquerda, é uma ideologia, ou seja, é uma maneira de você compreender a sociedade. Tá? E hoje nós estamos correndo esse risco de chegar numa intolerância tão grande de acabar tendo uma guerra civil. Né? E também nós temos a intolerância com a questão de gênero. Existe muita gente que gostaria de matar o grupo LGBTQ, né? De matar pessoas que fazem parte desse grupo. Tá?
Meus digníssimos, para nós concluirmos a nossa aula sobre desigualdades, eu gostaria de colocar para vocês. Desigualdades são consequências de atitudes, de leis políticas que afetam a vida em sociedade. Ou seja, tem leis que é para garantir tais direitos, mas elas são menosprezadas. As leis são interpretadas e vivenciadas favorecendo o grupo dominante, né? Nós tivemos, nesses últimos 16 anos, presidentes, né? Ou seja, governos que fizeram a opção de pegar o grupo mais pobre, vamos assim dizer, procurar valorizar as minorias, como são chamadas, né? Dando a eles direitos. Ultimamente, no governo do Temer e agora no governo do Jair Bolsonaro, nós estamos tendo um governo, ou seja, o grupo dominante, que é de direita, onde se busca favorecer aqueles que são geradores de lucro, vamos assim dizer. Então, aquelas pessoas que buscam o lucro e que então são os beneficiados por um governo de direita. Então, dentro desse sentido, que nós vamos ver o grupo dominante, ele vai favorecendo o seu grupo, especificamente. Tá? Então, um exemplo bem nítido, no governo do Lula, foi colocado a questão das cotas para negros, cota para índios em universidade pública. Então, ele está favorecendo um grupo ao qual ele defende, né, ao qual ele protege. Então, ele era o grupo dominante, era o governo, na época, ele vinha dessa região, então ele vai proteger esse pessoal. Assim como agora, estamos num governo de direita que vai buscar defender os interesses desse grupo dominante. E isso vai gerar mais desigualdades. Tá? A desigualdade socioeconômica são as mais visíveis, pobre e rico, periferia, centro. Porém, essas desigualdades social e econômica, elas escondem as demais desigualdades. Elas não são perceptíveis pela grande maioria. Por exemplo, se você não tem um amigo ou não tem alguém na família que é homossexual, você não entende o que sente um homossexual. Se você não é negro, se você não faz parte de uma comunidade do negro, você não sabe o que significa ser negro, né? Então, esses grupos, mesmo eles sofrendo uma desigualdade, eles não são vistos, eles não são percebidos, né, pela grande maioria da população. Tá? Por isso que esses grupos que têm essa questão da desigualdade, eles são chamados de minorias. Tá? Então, é o ponto que a gente gostaria de estar colocando. Essas minorias, as minorias são aqueles que são defendidos. Meus ilustres, espero que tenha ficado nítido para vocês o que são a questão das desigualdades. A atividade que eu quero que vocês façam para mim, e vocês vão me mandar lá no CRES1 ou pelo meu e-mail, eu quero que vocês façam uma narrativa. Tá? O que seria essa questão da narrativa? Vocês vão escrever um fato que aconteceu na vida de vocês, onde vocês vivenciaram, onde vocês experimentaram uma dessas desigualdades, qualquer uma delas. Né? Então, aqui eu quero que vocês relatem. Né? Aquilo que você viveu, ou seja, qual foi a experiência que você teve? Ah, mas eu não senti nunca nenhuma na pele. Ah, você não tem nenhum amigo que é homossexual? Você não tem nenhum amigo que é negro? Você nunca viu um idoso sendo maltratado no ônibus ou na fila? Então, é você relatar uma experiência que você viu e como que você sentiu essa questão da experiência da desigualdade. Aí você faz essa atividade e posta para mim lá no CRES1 ou me manda por e-mail. Meus ilustres, desculpe porque a aula ficou longa, mas espero que vocês tenham entendido o que vem a ser as desigualdades. Bom trabalho para vocês, até por volta do dia 20, que nós vamos nos encontrar de novo com mais uma aula para a gente poder abordar a questão da filosofia. Bom trabalho para vocês, um abraço e